Olha, gente, mais uma derrota do Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro. 1-0 pro Bragantino, mas é uma derrota diferente, tá? É uma derrota diferente, com um gol marcado aos 49 do segundo tempo e, por incrível que pareça, num jogo em que o Grêmio teve chance ou poderia ter vencido. Aquela que poderia ter sido a primeira vitória do Grêmio fora de casa estava se tornando um empate, acabou sendo mais uma derrota, que faz o Grêmio ter uma série recente muito preocupante, que deixa mais uma vez o sinal de alerta e que expõe outra vez para quem quiser ver algumas das coisas mais difíceis de entender nesse momento, né? Vamos falar então dessa derrota em Bragança Paulista, o Grêmio, o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro. Tem uma grande pergunta aí, né, que fica desse jogo. Por que o Bright White começou o jogo e o Carlos Vinícius ficou no banco? E por que o Carlos Vinícius entrou aos 42 do segundo tempo? Bom, vamos lá. Em ordem cronológica aqui, né? O Luiz Castro surpreendeu ao colocar o TT como titular e ao começar o jogo com o Bright White e não com o Carlos Vinícius. De resto, é o time que se imaginou que ele poderia usar. O Krovinovic titular, aliás, comenta aqui o que te pareceu a atuação do Felipe Krovinovic, o primeiro jogo dele como titular do Grêmio. E aí o primeiro tempo do Grêmio é um primeiro tempo que já se imaginava, né? O Bragantino teve o controle total e absoluto do primeiro tempo. Até 20, 25 minutos, só o Bragantino jogou. O Grêmio não tinha conseguido trocar 3, 4 passes. O Bragantino chegou a fazer um gol, que foi anulado pela arbitragem porque a bola não passou completamente a linha. O Wallace se salvou em cima da linha. E o gol foi assinalado depois, o VAR retirou o gol do Bragantino. E aí, no primeiro tempo, o Grêmio tem uma melhora numa janela ali de 5, 10 minutos em que o Grêmio ele cria algumas oportunidades. O Amuso, que estava completamente fora do jogo, recebe uma bola lá no meio e o TT finaliza. Depois uma outra jogada chega para o Bright White. Mas é um Grêmio que repetiu até ali o padrão de atuação como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio no Campeonato Brasileiro entrou em campo com quatro empates e 7 derrotas na condição de visitante do campeonato. Aí jogou o 12º jogo nesse domingo e agora tem 4 empates e 8 derrotas. Mas o primeiro tempo do Grêmio contra o Bragantino, ele não é surpreendente naquele que é o modelo do Grêmio fora de casa, ou no comportamento padrão do Grêmio fora de casa. A gente pode reparar, eu não sei se vocês repararam nisso, mas tem ali uma orientação. O Grêmio tenta defender a frente da área, mas não consegue. Né? A gente consegue observar que tem uma orientação para povoar essa frente da área. Né? Só que assim, TT e Amuso, eles não conseguem, aí talvez por questão física ou pela mentalidade, eles não conseguem voltar tanto. E isso ficou muito claro em vários momentos, quando eles não voltam e eles sobrecarregam a defesa. Porque essa área do lado fica exposta e aí um volante vai proteger, ou um zagueiro ou um lateral vai cobrir, e aí descobre, porque o cobertor é curto, aí o miolo na frente da área fica aberto. E outra coisa que me chamou a atenção, seja na hora de se defender ou na hora de reagir, o time é lento, o time tem dificuldade de fazer essa chamada transição, que nada mais é do que correr para o sentido contrário do que está o jogo. Quando perde a bola no ataque, tem que voltar. Quando recupera a bola na defesa, quando vai para o ataque, tem que atacar. O time tem dificuldade de fazer esse movimento. E mesmo sem o Nardoni, que na composição física dele ele é mais pesado, mesmo sem o Nardoni, o time tem essa dificuldade de sair em velocidade. O time tem essa dificuldade de ser mais vertical. Né? Porque no primeiro tempo, termina o primeiro tempo com os dois lados tendo algum tipo de chance. O Bragantino ele é mais efetivo e o Grêmio circulava a bola, tentava alguma coisa e não conseguia, justamente em decorrência assim, desse time pesado, desse time com dificuldade. Bom, aí vem o intervalo e o Luiz Castro, que não é muito adepto de fazer trocas no intervalo, ele tem feito, é verdade, mas se a gente olhar na temporada, ele mexe pouco no intervalo, ele faz uma troca entre o primeiro e o segundo tempo, que é a saída do TT e a entrada do Pavon. Aqui eu abro um parênteses. Quando o Luiz Castro começa o jogo com o TT e o Bright White, me chama a atenção e eu tenho que olhar e dizer assim, cara, ele tem coragem. Ele tá botando um jogador que não faz uma boa temporada, que é o TT, tem uma melhora depois da Copa, né? Mas tá lesionado. E ele coloca o Bright White.
É muita coragem. É muita coragem porque ele tirou o artilheiro do Grêmio na temporada. Ok, não faz gol há 5 jogos, mas é o artilheiro do Grêmio na temporada. Ele tira esse jogador e coloca o Bright White, que não faz uma boa temporada. Ok, o Bright White voltou de uma lesão, mas foi uma tacada de coragem do Luiz Castro. E aí a gente vai para essa troca do intervalo. Essa troca do intervalo, ela dá fôlego para o Grêmio. O Pavon, ele dá volume e ele consegue repetir aquilo que... É só olhar o jogo do Grêmio recente aí, né? Desde que o Diego Caito chegou. Diego Caito, Vila Sante e Pavon, eles formam um lado direito do Grêmio que dá volume, que dá resistência, e o Grêmio consegue produzir por ali. E o Pavon melhorou o time do Grêmio. E o segundo tempo do jogo em Bragança Paulista foi um segundo jogo aberto. O Bragantino atacava, o Grêmio atacava. O Bragantino atacava, o Grêmio atacava. Então, o jogo começou a se desenhar para o Grêmio. O Grêmio começou a ter campo, porque o Bragantino também sentiu o fato de ter jogado a Copa Sul-Americana contra o Atlético Mineiro. O Bragantino, ao longo do segundo tempo, o Mancini demorou para fazer trocas nesse sentido, o Grêmio começou a ter mais perna que o Bragantino. E em determinado momento do jogo, o Grêmio passou a dominar o jogo ou ter mais volume perto da área do Bragantino. E aí entra aquela que é uma notícia muito dura. O time do Grêmio é ruim. O jogo estava se desenhando para o Grêmio, o adversário jogando em casa cansado, e o Grêmio não conseguiu criar. O Grêmio não conseguiu produzir. O Grêmio, com as limitações, sendo um dos piores visitantes, tinha a possibilidade de ganhar o primeiro jogo fora de casa do campeonato. E não conseguiu. Pela qualidade do time. Porque o espaço estava aberto. A estratégia era esperar o espaço e o time não conseguia produzir. Passa pelas escolhas do treinador e passa pelas peças que ele tem na mão. A gente não pode mais tapar o sol com a peneira. Passa por essas duas coisas. A presença do Bright White no time titular, ela afeta muito. É verdade, o Bright White fez um gol que foi anulado. A arbitragem marcou um toque de mão do Diego Caito na jogada, né? Na hora, assim, não me pareceu, mas enfim, o gol foi anulado. O Grêmio reclamou bastante, mas o gol foi anulado. E de resto, gente, a produção ofensiva do Grêmio é muito pobre. E eu não consigo desvincular uma coisa da outra. O elenco do Grêmio tem muitas limitações. E aí o que acontece? Num jogo que se desenhava para uma possível vitória, se o Grêmio tivesse um pouquinho mais de qualidade, ou um empate, acaba tomando o gol no final. Uma bola parada, o Gustavo Marques sobe de cabeça em cima do Wallace e em cima do Carlos Vinícius, que começou o jogo no banco e ficou no banco até os 42 minutos do segundo tempo. Eu não consigo entender por que o Carlos Vinícius só entrou aos 42 do segundo tempo. Se ele não começa o jogo, bom, existe alguma hipótese. Está descontado fisicamente? Está quase estourando no exame de secar aquele do sangue e aí pode ficar fora do Grenal. Beleza, então ele não entra em campo. Agora, ele entrar aos 42 do segundo tempo? Se ele vai entrar no jogo, se ele tem condições para jogar pouco tempo, bota ele um pouco antes. Ele entrou aos 42, o jogo foi até 51. E no final do jogo, em que o Bragantino foi para cima e pressionou, ele não teve 10 minutos em campo. E a gente está falando de um atacante que vive uma seca de gols, a segunda maior seca de gols dele na temporada. 5 partidas sem balançar as redes. Mas por que ele não entrou antes? Bom, eu não quero me ater só a esse detalhe, porque eu não acredito que um resultado se baseie só em cima de um detalhe. Mas me chama a atenção o Carlos Vinícius só entrar aos 42 do segundo tempo. Por que ele não entrou aos 35, aos 37, aos 34? Logo depois que o Bright White fez o gol que foi anulado. Porque o Bright White, e aqui eu fiz uma listinha, né? Se por um lado a gente tem o Pavon mudando o jogo e dando fôlego pro Grêmio e ajudando o Grêmio, a gente tem o TT e o Bright White mal. Os dois mal no jogo. O TT sai no intervalo, o Bright White vai até o fim. O Wallace, o zagueiro, fazia um bom jogo. Era disparado o melhor do Grêmio. Até o gol, em que ele falha na marcação, junto com o Carlos Vinícius. E o Gustavo Marques sobe muito e faz 1-0. Bom, outra coisa aqui ainda sobre o jogo, né? Krovinovic. Ele me parece ser o cara que enxerga coisas que a maioria não enxerga no time. Ele tenta, ele vê que está passando o cara lá no fundo, ele se mexe, mas ele ainda não consegue executar. Achei um jogo nota 6, 6,5
do Krovinovic naquela que é a primeira partida dele como titular. Tá? Não é um cara que transforme o time do Grêmio, que leve o time do Grêmio para um outro patamar. Bom, vamos lá. Último jogo antes das quartas de final da Copa do Brasil contra o Inter. O que fica é essa sensação de que o time tem muitas limitações e que a luta vai continuar para fugir do rebaixamento. O Grêmio tem 6 vitórias em 23 jogos disputados no campeonato, 25 pontos. Uma vitória nos 5 jogos mais recentes. Fora de casa, o Grêmio é o segundo pior visitante, só tem mais pontos do que a Chapecoense, lanterna já virtualmente rebaixada. O Grêmio fora de casa nesse brasileiro, 12 partidas, 4 empates e 8 derrotas. Vai para o Grenal, deixando na torcida também uma irritação, e vai para um Grenal onde o confronto é de um time contra um time que vai fazer força, vai se organizar e vai fazer força. E o Grêmio é um time que vai tentar jogar reagindo, mas que eu não sei se ele consegue jogar assim. E aí, eu simplesmente não sei o que te dizer sobre o Grenal. Eu não sei o que esperar do Grenal. Comenta aqui embaixo. O que vocês acham depois da derrota para o Bragantino. Obrigado pela presença. Se não é inscrito, pode se inscrever e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.